disponibilização dela vai estar somente no Teams, tá bom? Não vai ter disponibilização dela para vocês lá na área do aluno, porque como a gente está no ID do professor Giovanni, eu vou gravar no meu computador. PDF eu coloco também. Só um minutinho, gente. Pessoal, a gente já vai começar. Hoje a gente vai falar sobre anticorpos monoclonais. Os anticorpos monoclonais, a Propoli, ela vai explicar para vocês como eles são feitos e também a gente vai pensar na utilidade que eles têm, certo? Que são diversas, né? Não aconteceu nada Desde de tratamento. Desculpa, gente, foi invasão de Imagina. crianças. Eles já sabem que de vez em quando eu tenho que parar para dar uma bronca aqui maternal. Eu acabei de falar, eu vou entrar para dar aula, vocês não entrem no quarto. Entro aqui, mãe, tô com medo. O que elas estão vendo? Filme de terror? Nada, estão vendo nada, estão brincando de desenhar, é carência. Elas não podem ficar um minuto longe da mãe. Bom, então vamos lá, voltando. Vai estar gravado no meu computador, tá bom? Porque a gente não vou gravar na nuvem, porque tá no ID do professor Giovanni, para depois eu disponibilizar para vocês, coloco o PDF e eu vou pedir uma gentileza e uma caridade. Participem enlouquecidamente hoje, porque como só tem 3 alunos, se vocês não derem sinal de fumaça, eu vou achar que eu estou falando sozinha, tá bom? Então, já que a gente está aqui disponibilizando de dar aula para 3 alunos, eu gostaria da participação de vocês, para eu não achar que eu estou falando para a parede. Combinado? Gente, aproveitem a aula particular com a professora Poliana. Não é para lavar a louça agora. Tá. Professora Adri, fica à vontade. Professora Letícia também, se quiser fazer outra coisa, fica à vontade. Qualquer coisa eu chamo vocês. Bom, a professora Adriana, então, estava introduzindo o assunto de anticorpos monoclonais, tá? E a gente vai falar sobre a técnica, superficialmente, é claro, tá? Vocês vão ter uma noção de como que isso é produzido, os avanços que a gente teve, que aí sim entra a parte de bioengenharia e biotecnologia, e as aplicações que a gente tem para esses anticorpos. Por que a gente estuda anticorpo monoclonal? Vamos lembrar lá da nossa aula de imuno, ó, é bom que eu posso lembrar da aula. Toda vez que a gente entra em contato com um antígeno, o que eu falei para vocês é que o mesmo micro-organismo ele vai ter vários epítopos, né, que podem, então, desencadear a ativação de uma célula B produzindo anticorpos. Então, no ser humano, no camundongo, em qualquer animal que tem resposta imunológica com produção de anticorpos, a gente nunca tem uma expansão monoclonal. Vamos traduzir isso? O que era a expansão monoclonal? Eu teria, né, um único antígeno ligando, né? Nossa, peraí. Ixi, já tem gente aí que tá mal com o efeito da vacina. Eu tive que parar o compartilhamento aqui para abrir o chat. Então, normalmente, quando a gente tem, né, uma infecção, que a gente entra em contato com um patógeno ou com a vacina, né, Matheus? A gente vai ter uma expansão policlonal, porque aquele micro-organismo, aquele agente estranho que está desencadeando resposta imunológica, ele tem vários epítopos. Ele vai ter que, né, vai ter o reconhecimento em vários BCRs do nosso organismo que está fazendo vigilância imunológica, com a expansão clonal de todos esses BCRs que foram ligados, todos os linfócitos que foram ativados, produzindo o que a gente fala de um soro policlonal. Sem contar, né, que no nosso soro, nosso plasma, vamos usar o termo correto, né, porque na nossa corrente sanguínea a gente tem um plasma, a gente sempre vai ter um pool de anticorpos do tipo policlonal. Porque como o anticorpo, além dele fazer a neutralização e defesa, ele também, né, faz memória imunológica. Ele vai fazer a memória imunológica, a gente vai ter lá aquele IgG que fica sempre na circulação. O nosso soro, o nosso plasma, ele é sempre um pool de anticorpos policlonais. E o anticorpo, ele tem aquela ligação específica, que consegue reconhecer apenas o antígeno no qual ele foi produzido. E aí a gente começou a querer utilizar, né, esses anticorpos como ferramentas para terapêutica. E isso já é utilizado há muito tempo. Quando a gente falou lá na nossa primeira aula de imunologia, de imunização passiva, que a gente utilizava o soro para fazer uma imunização, soros heterólogos, a gente utiliza soros produzidos em outros animais, que é um pool de anticorpos policlonais. Funciona? Funciona super bem. Né? A gente utiliza esses soros heterólogos com expansão policlonal para quê? A gente utiliza eles lá quando tem picada de animal peçonhento, né? Da cobra, do escorpião. A gente utiliza quando entra em contato com a toxina do tétano, né? Que aí vai servir para neutralizar essa toxina.
Porque são casos em que a gente precisa desses anticorpos para neutralizar o antígeno, porque não dá tempo do nosso corpo produzir. Se a gente for esperar o nosso corpo produzir, a gente vai morrer antes pelo efeito. Isso, Jussara, tá? É um pool policlonal. Então, eu tenho lá uma combinação de anticorpos que ainda pode ser variável, dependendo de como foi feita essa produção. E o anticorpo que é específico, esse sim, ele vai ligar lá, então, no antígeno de interesse, que pode ser a toxina, que pode ser o meu patógeno, que pode ser o veneno da cobra. E tudo isso, né, só pode ser desenvolvido conhecendo a estrutura e a função dos anticorpos. Então, a partir do momento que a gente começou a conhecer, entender as características, a organização dos genes dos anticorpos, como que é formado essa grande diversidade que a gente tem lá no nosso locus genes, que tem o VDJ, que faz a recombinação para formar a diversidade, a gente começou a entender melhor de como esses anticorpos funcionam. Mas o que que acontece? Quando eu tenho, né, um anticorpo sérico, e eu tenho lá um pool policlonal, eu tenho uma baixa especificidade e eu tenho uma grande probabilidade de que ocorra reações adversas. Então, nesses casos, se eu tiver, né, o uso de um soro heterólogo, de um soro que é policlonal, que foi produzido lá num cavalo, foi produzido numa cobaia e num macaco, ele vai exercer a função dele de neutralização do antígeno. Mas o que, que acontece nesses casos? Eu estou recebendo, juntamente com aquele meu anticorpo de interesse, várias outras imunoglobulinas com especificidades para outros antígenos, e essas imunoglobulinas vão poder fazer reação cruzada no meu corpo, né? Porque eu não sei o que, que eu estou recebendo especificamente. Eu tenho pool, eu tenho uma variedade grande de clones de linfócitos sendo ali inoculado naquela mistura, naquele meu soro heterólogo. Tudo bem? E aí, o que, que aconteceu então? Começou-se a estudar o uso do tal do anticorpo monoclonal. Até agora, eu acho que eu não falei nenhuma novidade, por isso que eu até falei bem rapidinho. E o que, que é o anticorpo monoclonal? Pensaram assim, bom, a especificidade do anticorpo contra o antígeno é uma ferramenta maravilhosa que a gente pode utilizar para diversas funções, que a gente já vai ver quais são essas funções, né? Pela característica dele ligar apenas no seu epítopo. Só que, quando eu tenho um soro policlonal, eu tenho uma baixa especificidade e eu tenho uma alta probabilidade de que ocorra reações cruzadas. E se eu conseguir expressar um anticorpo monoclonal? Se eu conseguir produzir um anticorpo único num soro, em maior concentração, e esse anticorpo tiver especificidade a um único antígeno, eu vou diminuir essas reações cruzadas, eu vou diminuir essa inespecificidade. Só que para eu ter um anticorpo monoclonal, o meu antígeno ele precisa apresentar um único epítopo. Eu não posso ter lá, igual quando a professora desenha o vírus, o antígeno A, o antígeno B, o antígeno C. Porque se isso daqui, ó, vai ser o meu determinante de imunogenicidade, eu já vou ter uma expansão policlonal. Porque se eu estou tendo 3 antígenos diferentes, eu estou tendo uma expansão policlonal. Então, o que, que a gente pode fazer para obter um anticorpo monoclonal? A gente vai usar um único determinante antigênico, um único epítopo para estimular a expansão clonal do meu linfócito B. Só que o que, que acontece? Quando você pega um único antígeno e em cultura in vitro você estimula um BCR, um linfócito B, essa célula B ela não pode ser imortalizada. Esses linfócitos, eles não conseguem ser mantidos por um longo período in vitro, produzindo anticorpos. Normalmente, a gente, né, separa esses leucócitos, pode até fazer uma estimulação antigênica, mas eu não vou conseguir manter essa cultura viável produzindo anticorpos para mim por um longo período. Então, o que que começaram a pensar? Bom, se eu não consigo imortalizar os meus linfócitos B, qual seria uma solução de imortalização desses linfócitos B com uma única especificidade contra um único antígeno in vitro para garantir para mim que eu vou ter agora a produção do anticorpo monoclonal? E aí esses dois pesquisadores aqui, ó, o George Kuller e o César Milstein, em um desses daqui, o Milstein até argentino, descreveram, né,
criar uma técnica para a produção de anticorpos monoclonais. Então, eles falaram assim, a gente precisa de um anticorpo único, com uma única especificidade num soro, para poder utilizar isso como ferramenta de tratamento, para utilizar isso em experimentos e tudo mais, né? Usando dessa especificidade da porção FAB do anticorpo, vamos dar um jeito de imortalizar esse linfócito B, esse único linfócito B. E quando eles descreveram essa técnica, né, eles foram até laureados com o Prêmio Nobel em 1984. A Argentina já tem Prêmio Nobel e a gente ainda não, hein? E eu, se eu não me engano, eles têm 2 ou 3 prêmios Nobel. E o que eles fizeram para conseguir imortalizar o nosso linfócito B? O que foi o pulo do gato desses pesquisadores para conseguir fazer essa imortalização e a produção de anticorpo monoclonal? Essa técnica inicial, gente, ela não é fácil de ser reproduzida, porque ela tem muitas etapas de teste para ver se a produção de anticorpo está ok. Então, acaba dificultando o processo e encarecendo muito. É claro que já está muito mais moderno do que eles fizeram na época, em 1975. Mas para a gente fazer na mão mesmo, lá no laboratório, na pesquisa, eu conheço pessoas que já tentaram, é bem trabalhoso, porque tem que ter o controle de qualidade da produção de anticorpos em cada etapa, para ver se aquele anticorpo está lá. E muitas vezes você fica cuidando de cultura de células lá por meses e meses in vitro, e no final, quando você vai checar se o anticorpo está lá, o anticorpo nem está lá. Eu tenho uma colega que ela fez um relato que ela estava tentando produzir um anticorpo monoclonal para usar na pesquisa dela. Ela ficou 5 meses cuidando de 10 ou 15 placas de 96 poços, ou seja, né, cada plaquinha tinha quase 100 culturas celulares, e no final nenhuma delas estava produzindo o anticorpo de interesse dela. Professora, mas tem outras formas de fazer? Tem, tá? Eu vou citar algumas outras formas para vocês. Tem gente que consegue fazer facilmente e tem gente que já tem mais dificuldade para fazer. Dá para fazer? Dá, tá? Mas não é uma técnica trivial. E quem trabalhou com pesquisa aqui, não sei se a professora Adriana, a professora Letícia usou anticorpo monoclonal, quando a gente compra isso, gente, é um preço que vocês não fazem noção. É exorbitante. Às vezes você vai pagar tipo $2.000 num vaiozinho, num frasquinho que tem 200 microlitros de anticorpo. E aí aquilo Quem lá, nunca fez um Western blot, né? quem não fez, né? Quando chega aquele seu anticorpo monoclonal, parece que você ganhou na Mega Sena, a sensação. Você fala, ai, meu anticorpo monoclonal chegou. E vem tipo assim, gente, 200 microlitros. Você vai fazer 10 Você põe contra a luz e você fala, acabou. só isso que eu paguei essa fortuna. $2.000. Agora o dólar é R$ 6, né? Mas por quê, gente? Porque é difícil mesmo produzir. Se a gente pensar na especificidade de eu ter um único linfócito sendo ativado, gente, é muito complicado a gente selecionar esse um único linfócito. Agora, soro policlonal é super fácil fazer. Você injeta lá o bicho, a proteína no coelho, espera o coelho responder imunologicamente falando e depois purifica. Separa ali aquele pool de proteína e utiliza. Mas mesmo para pesquisa, que a gente fazia lá bastante pesquisa, usava muito na bioquímica, né, esses anticorpos policlonais, dá muita reação cruzada. Então, acaba gerando muita repetição, e aí você perde seu tempo. Então, você vai lá e compra um anticorpo de $2.000 e reza para funcionar, porque se acabar, você não vai comprar de novo, porque o dinheiro acaba junto, tá bom? Então, o que eles fizeram? É de ouro, tá? A gente tem umas coisas no laboratório que não é ouro, mas vale mais que ouro. O que eles fizeram para imortalizar essa dupla de cientista aqui? O que eles fizeram que conseguiram imortalizar? Eles pensaram, bom, o linfócito B in vitro, ele não é imortalizado, essa cultura morre. Eu não consigo fazer o que a gente chama de passagens, né? Que é manter essa cultura, amplificar ela, para pôr mais garrafa, fazer essas células proliferarem e crescer. Mas existem células tumorais, que são ótimas para serem imortalizadas. Por que essas células são ótimas para serem imortalizadas? Quando vocês estudaram tumores, vocês viram que são células que proliferam rapidamente, crescem muito e normalmente elas mutam para ficar imortais, né? Para não sofrer apoptose, para não morrer. Então, célula tumoral in vitro é célula fácil da gente imortalizar, da gente manter cultura. Então, a gente utiliza muita célula tumoral para fazer experimento in vitro, porque é fácil manter. Elas proliferam rápido, elas não morrem, né? Elas já fizeram todas as alterações genéticas nela para ter essa característica. Então, pensando nisso, né, que uma célula tumoral é fácil de imortalizar, mas o meu linfócito B, que eu não consigo imortalizar, precisa ser de alguma forma imortalizado,
Esses pesquisadores simplesmente pensaram, e se eu pegar um tumor de célula B com a minha célula B que foi estimulada com esse antígeno e fundir? Será que isso vai funcionar? E funcionou, tá? Eles usam peptídeo glicerol, se eu não me engano, para fazer essa fusão, que permite que as membranas se fundam. E aí, essa célula agora a gente vai chamar de hibridoma, que é uma célula tumoral do melanoma, que já é um tumor de linfócito B. Então, são linfócitos B que já estão mutados geneticamente, que são tumores, mas um linfócito B que não é mieloma, que é um linfócito B normal, mas que foi previamente estimulado com aquele meu epítopo, com aquele meu determinante de interesse. Estão acompanhando isso? Sim? Então, o que eles fizeram? Ó, uma célula imortalizada, um mieloma, um tumor, com um linfócito B estimulado e fundiram. Bom, até aí parece simples, né? Mas o problema é, essa célula vai continuar produzindo anticorpo? Será que ela vai continuar produzindo? Então, a técnica vai se basear no quê? Eu vou ter o meu linfócito B, que produz o meu anticorpo de especificidade única. E por que eu sei que ele está produzindo esse anticorpo de especificidade única? Porque a gente utiliza uma cobaia, tá? A gente vai utilizar um camundongo que eu vou inocular aquele único determinante antigênico. Como o meu linfócito B normal não cresce de forma indefinida, a gente vai imortalizar ele com o meu tumor de célula B, ó, o meu tumor que é o mieloma, fazendo a fusão celular por hibridização. Quando essas células são fundidas, eu posso ter a combinação linfócito B com linfócito B, que morre. Eu posso ter a combinação linfócito B com mieloma, que é o que eu quero, porque aí eu tenho a célula imortalizada com o meu linfócito B produtor, e eu posso ter aqui a fusão celular mieloma-mieloma, que não me é de interesse, porque essa daqui não vai produzir meu anticorpo de especificidade. Então, além de eu fazer essa fusão, né, formando aqui o meu hibridoma, a gente vai ter que também, ó, selecionar a célula que fundiu corretamente. Porque 2 linfócitos B podem se fundir? Pode. Só que se eu tiver 2 linfócitos B fundidos, não vai sobreviver, não foi imortalizado. 2 células de mieloma pode se fundir? Pode. Mas se 2 células de mieloma se fundir aqui, ó, isso para mim não tem nenhum interesse, porque isso aqui não produz os anticorpos que eu quero. Então, eu, além de fazer a fusão celular, gerar meu hibridoma, eu depois vou ter que procurar qual deles vai ter a capacidade de produzir o meu anticorpo monoclonal, que vai ser aquela célula, né, que fundiu linfócito B com mielócito, certo? Só descrevendo aqui, ó, o que é um mieloma múltiplo. Ele é um tumor, tá? Monoclonal de plasmócito B. Então, ele é um tumor de células B que apresenta várias moléculas ali na sua composição que vão ser idênticas a produzido pelo meu clone, tá bom? E eles vão poder ser purificados e analisados e a gente vai ver como a gente vai fazer isso. Bom, vamos então para a técnica mesmo em si. O que vai acontecer? Para eu conseguir ter o meu linfócito B, ó, produtor aqui de anticorpos de interesse, do meu anticorpo monoclonal, eu vou precisar inocular o meu antígeno de interesse, que eu quero aquele anticorpo, numa cobaia. E aí eu vou esperar agora essa minha cobaia aqui, que no caso foi um rato, produzir os anticorpos e estimular, né, a produção, a proliferação desses linfócitos B. Então, vamos lembrar, ó, esse antígeno vai estimular o meu linfócito B, que tem o BCR específico para ele, e esse linfócito B vai fazer a expansão clonal. Quando chegar na etapa aqui da expansão clonal, a gente sacrifica o bichinho e retira o baço. Por que o baço, gente? Porque o baço é um órgão linfóide secundário que é rico em linfócitos. Então, eu tenho uma grande probabilidade de pegar esses linfócitos que foram ativados. E vou pegar uma cultura de célula de mieloma que não está sendo estimulada com esse antígeno. Tá lá in vitro já, ó, já estava in vitro, já está imortalizada.
pego essas duas células, coloco in vitro junto, trato elas para que ocorra fusão celular. Mas, como eu disse, quando acontecer essa fusão celular, eu vou ter a fusão de 2 linfócitos B, 2 células de mieloma, e eu vou ter um linfócito B, um mieloma fundido. E essa aqui é a minha célula que eu quero manter. Essa não imortaliza, essa não está produzindo meu anticorpo de interesse, essa é que eu quero manter, que está produzindo meu anticorpo de interesse. E como que a gente vai conseguir selecionar o meu hibridoma produtor do meu anticorpo monoclonal de interesse? A gente seleciona com meios de cultivos mesmo. Aqui no caso a gente utiliza esse meio que é o meio RAT, que ele vai permitir que apenas as minhas células fundidas sobrevivam, tá? O que tem nesse meio RAT? Hipoxantina, aminopectina e timidina. E por que só a minha célula que fundiu que vai sobreviver? Porque o meu linfócito B, ele tem essa enzima positiva aqui, ó. E o meu mieloma, ele é negativo. E na ausência dessa enzima, esse meio não vai conseguir fornecer nutriente para a célula proliferar. Então, para a célula, né, crescer no meu meio RAT aqui, eu preciso que exista essa enzima que consegue fazer, né, com que esse meio forneça nutrientes suficientes para ela crescer e proliferar. E a única célula que tem essa enzima é o linfócito B. Então, eu já mato essa fusão errada aqui, ó. Porque essa daqui não tem enzima, não expressa enzima. Então, eu não vou ter células que fundiram 2 células de mieloma. Professora, mas 2 linfócitos B eu seleciono, não seleciono? Seleciono. Eles vão continuar aqui viáveis. Mas depois que eu fiz essa seleção com o meio RAT e eu começo, né, a expandir essa cultura, fazer o que a gente chama de passagens. O que é a passagem? Na hora que essa plaquinha enche, eu solto essas células e coloco em novas placas. Nesses processos de passagem, essas células não estão imortalizadas. E foi até por isso que eu precisei fazer todo esse pulo do gato, porque senão eu mantinha só o linfócito B, certo? Então, como essa célula não imortaliza, porque ela não é um tumor, nas passagens eles vão morrendo. Então, no final, o que vai sobrar para mim são apenas os hibridomas de interesse, de linfócito B com mieloma. Chegamos nessa etapa que eu selecionei meu hibridoma de interesse, eu vou começar a testar agora qual dessas células está produzindo ou não meu anticorpo de interesse. Ainda vou ter que checar. Vou usar agora, né, placas de 96 poços, que a gente coloca os clones celulares aqui. Vamos manter isso em cultura, e aí agora a gente testa o sobrenadante. Para ver se está tendo o quê, gente? A secreção do meu anticorpo. O que a gente testa? Como que a gente vai testar isso? Normalmente, o que a gente faz um Western blot para ver se esse anticorpo está lá. Então, eu vou usar, é uma técnica que vocês vão aprender o semestre que vem em imunoclínica, tá? Mas a gente imobiliza numa membrana o antígeno. Se for comigo, vocês vão aprender nos mínimos detalhes, não se preocupa, até porque eu fiz isso na minha pós-graduação mais que tudo. A gente imobiliza o antígeno aqui numa membrana, joga o sobrenadante em cima dessa membrana. O antígeno é o mesmo antígeno que eu inoculei aqui, ó. Se essa célula, se esse meu hibridoma estiver produzindo meu anticorpo de interesse, esse meu anticorpo liga aqui. Se não tiver, não tem ligação. Quando esse anticorpo liga aqui, eu ainda não consigo enxergar essa ligação. Mas eu consigo utilizar uma ferramenta que chama-se anticorpo secundário, que é um anticorpo contra porção FC de anticorpo. E aí, esse anticorpo aqui vai ter alguma coisa ligada nele, que pode ser um fluorófilo, pode ser uma enzima. E aí, eu uso, então, né, esse fluorófilo ou essa enzima para revelar a reação. Se eu consigo depois, no final, enxergar essa reação aqui nessa membrana que eu imobilizei o antígeno, significa, então, que esse clone que eu testei está produzindo meu anticorpo de interesse. Foi muito rápido, pessoal? Deu para acompanhar isso? Sim ou não? Deu para acompanhar?
E aí, no caso, ó, repito, ó, eu vou pegar aqui em cada pocinho que eu coloquei uma cultura celular para eu ver se está produzindo ou não, né? Se eu tenho ou não esse hibridoma produtor do meu anticorpo monoclonal, eu vou pegar o sobrenadante, porque se a célula está secretando meus anticorpos, tá lá, tá? Ai, os meus selvagens também estão contidos. Então, como a célula está secretando os anticorpos, vai estar lá no sobrenadante dessa célula. E eu pego e testo isso com o antígeno, numa técnica que a gente chama de Western blot ou imunoblotting, que tem o quê? Eu tenho o antígeno imobilizado numa membrana. Esse antígeno é esse mesmo antígeno aqui, ó, que eu inoculei aqui na minha cobaia no início, porque era o meu antígeno de interesse. Se no sobrenadante tiver o anticorpo liga, especificidade, FAB específico para esse antígeno. Se não tiver, não vai ligar nada. Então, eu testei esse poço aqui, tem, ligou. Eu testei esse poço aqui, não ligou. Então, essa está produtora de anticorpo. Essa não está produzindo meu anticorpo de interesse. Como eu não enxergo essa ligação aqui ainda, ó, a gente tem uma ferramenta que é um anticorpo secundário, que nada mais é do que um anticorpo contra anticorpo. Dá para ter anticorpo contra anticorpo? Gente, dá, tá? Anticorpo é proteína. A gente viu isso lá em hipersensibilidade. Se anticorpo é proteína e eu pego um anticorpo estranho e inoculo em um outro, né, indivíduo, numa outra espécie, aquela outra espécie vai entender como antígeno e vai produzir anticorpo. E aí ela produz anticorpo com especificidade para a porção conservada FC. E aí eu consigo usar agora esse anticorpo secundário contra anticorpo para revelar essa reação. Só que esse anticorpo secundário, ele precisa vir ligado aqui, ó, covalentemente com alguma outra coisa, que pode ser um fluorófilo, pode ser uma enzima, que vai ou brilhar no escuro ou vai ser revelado com a adição de um substrato. Então, eu vou utilizar, na verdade, ó, esse marcador para enxergar a ligação do meu anticorpo secundário no meu complexo imune. Revelei, né? Consegui enxergar essa banda, a gente fala que é uma bandinha. Consegui enxergar a região do meu antígeno na minha membrana, que eu imobilizei esse antígeno, essa cultura, esse vial aqui, esse poço celular está produzindo meu anticorpo monoclonal. Esse daqui, ó, não teve ligação. Então, eu não vou enxergar essa marcação aqui. Se não teve ligação, eu não enxerguei a marcação, não deu certo. Perdeu-se. No final, eu tinha aqui um vial que estava produzindo meu anticorpo de interesse. Só que agora, essa célula já está imortalizada, porque eu já produzi o hibridoma e já selecionei ele. Então, a partir de agora, eu posso pegar essas células aqui, que são pouquinhas, e mantê-las in vitro ad eterno, e elas estarão produtoras de anticorpo, porque elas estão imortalizadas fundindo com o mieloma. E aí eu vou aumentar essa cultura, né? Tava lá num pocinho, agora eu ponho numa garrafa enorme, vai secretar os anticorpos para mim. Eu posso injetar isso em animais para manter esse hibridoma lá nele, para no futuro eu poder utilizar. Posso pegar agora essas células, tirar de cultura, congelar usando glicerol. E aí, o dia que eu preciso, eu vou lá e descongelo, dou um tempinho para elas recuperarem e elas vão voltar a produzir o anticorpo. Mas toda vez que a gente for, né, reestabelecer essa cultura, porque eu quero aqueles anticorpos lá, aquele meu anticorpo de interesse, eu preciso testar, eu preciso checar se essas células ainda estão produzindo aquele anticorpo, tá bom? E aí, normalmente, o que a gente faz é o Western blot, que é uma delícia de fazer, dá um monte de BO. A gente tem que apontar até a Cuba para o norte para dar certo. Bom, mas por que fez tudo isso, né, gente? Não, isso não usa para fazer vacina, tá bom? Eu estou fazendo anticorpos. A gente não tem vacinas de anticorpo, porque anticorpo, lembra que ele é neutralizante, ele é tratamento. Vacina profilática, a gente tem antígeno, tá? Talvez você já leu em algumas coisas, olha, a vacina Rogan é uma vacina de anticorpos contra anticorpos RH. O pessoal usa o termo vacina, tá? Mas não é correto, porque isso nada mais é do que um soro de anticorpos. Remédio a gente faz, mas é um remédio de anticorpos monoclonais, que é o que mais tem sido usado aí atualmente para tratamento de tumor, doença autoimune, está sendo utilizado a rodo, tá? A gente tem anticorpos desse tipo, neutralizantes, que está sendo utilizado no tratamento do HIV.
E eles são fortemente neutralizantes, que deixam a carga viral bem baixa. Então, quando foi feito isso, a ideia nem era tanto utilizar para o diagnóstico. Mas como foi aprimorando a técnica, foi ficando cada vez... para o tratamento. Era mais para o diagnóstico como ferramenta para o laboratório mesmo. Mas como foi aprimorando a técnica, foi ficando mais fácil a gente conseguir esses anticorpos, hoje o céu é o limite da aplicação deles. E é sensacional, né? Porque como é uma molécula de especificidade que gera resposta imunológica e tem a capacidade neutralizante, a gente usa para um monte de coisa, que é o que a gente vai começar a conversar agora. Mas primeiro, para que a gente vai utilizar esses anticorpos monoclonais? No imunodiagnóstico. Semestre que vem, gente, em imunoclínica, quem está aqui já está com vantagem em relação ao resto da turma. Então, parabéns para vocês que tiveram interesse de vir na aula. Porque quando a gente for falar de imunodiagnóstico, a gente vai descrever as metodologias que a gente utiliza, a imunologia, para fazer diagnóstico. E o que é essa tecnologia, gente? O que a gente utiliza? Antígeno e anticorpo. E principalmente anticorpo monoclonal. Então, quando o professor que for dar imunoclínica para vocês falar assim, olha, então aqui a gente tem um anticorpo monoclonal, vocês já sabem exatamente do que ele está falando. E por que isso é bom? Por que a gente usa bastante esses anticorpos monoclonais, né, no nosso imunodiagnóstico? Vamos pensar agora, se eu quero fazer um teste de detecção para COVID, que a gente tem lá o teste de detecção de antígeno, certo? O que eu vou precisar usar para detectar o meu antígeno? O que eu utilizo para ligar no meu antígeno para eu poder enxergar ele? Anticorpo. E aí eu posso usar anticorpo policlonal? Não. Porque anticorpo policlonal a gente até pode, mas vai dar muita reação inespecífica. Então, eu posso ter muito falso positivo. Se eu tenho um anticorpo monoclonal, que eu produzi lá em laboratório contra uma proteína específica do COVID, eu diminuo enormemente a probabilidade de um resultado falso positivo. Então, a tecnologia deixou, né, os nossos diagnósticos imunológicos cada vez mais precisos e mais reprodutivos. A gente conseguiu, assim, diminuir a quantidade de falso positivo, porque eu eliminei as minhas reações cruzadas do período em que eu utilizei os meus anticorpos policlonais. Porque a gente utilizou bastante anticorpo policlonal no diagnóstico. E dava muito, muito falso positivo. Existe outra técnica ou somente Western blot? Existe, tá? A gente pode utilizar outras técnicas. Mas o que a gente faz com maior frequência é sim o Western blot. Tem gente que consegue separar anticorpo, às vezes, em coluna. Tem gente que faz ELISA para pegar o anticorpo. Mas no laboratório, ali na pesquisa, o que a gente faz com maior frequência é o Western blot. Tudo bem, Kathleen? Bom, então o principal vai ser isso. Olha, para vocês já começarem a se acostumar. Eu tenho anticorpo monoclonal utilizado nos ELISAs. Já ouviram falar de ELISA? Nos CLIAs, nos ELFA. Tudo isso aqui, são metodologias imunológicas em que a gente utiliza anticorpos monoclonais. Para quê? Para determinar a presença de uma doença, para determinar memória imunológica, para determinar se o antígeno está lá ou não, para determinar qual anticorpo está sendo produzido. Eu tenho um anticorpo monoclonal que vai lhe dizer para mim especificamente se existe ou não a presença daquele antígeno na corrente sanguínea do paciente, tá? Só isso, professora, que a gente utiliza anticorpo monoclonal? Não. Ainda dentro do diagnóstico, a gente pode utilizar esses anticorpos para fazer marcação fenotípica. Como assim, professora, marcação fenotípica? Vamos lá. Vocês já ouviram falar de tumor de mama, que ele é triplo negativo? Que aí ele é mais benigno, um tumor de mama triplo negativo? O que acontece nesse tumor triplo negativo? Ele é menos produtor de hormônios, ele produz menos estrogênio e progesterona. E aí, se eu tenho uma paciente que ela é triplo negativo, o prognóstico dela é melhor. Mas como que eu vou saber se essa paciente ela é triplo negativo ou não? Como que a gente consegue determinar isso? A gente utiliza essa ferramenta, anticorpos monoclonais, para determinar se no tumor daquela paciente, então eu faço uma biópsia daquele tumor, vou ter ali um pedacinho do tecido, imobilizo ele numa lâmina e trato, né, coloco esses anticorpos monoclonais contra alguns receptores de interesse em contato com essa célula. Se a paciente não expressar esses receptores hormonais, ela vai ser um triplo negativo. Mas como que eu descobri? Porque eu tenho um anticorpo monoclonal específico que liga naquele receptor para os meus hormônios. Então, eu vou conseguir determinar por causa disso.
A ausência desses receptores, a paciente que vai ser determinada como triplo negativo, ela tem um prognóstico melhor do câncer de mama dela. Então, quando você faz esse método, né, diagnóstico, utilizando o anticorpo monoclonal e determina que ela é triplo negativo, você está falando para a paciente que ela tem uma probabilidade muito baixa de que esse tumor faça metástase, que ele é pouco invasivo. Agora já, o contrário, né? Quando eu uso esses anticorpos monoclonais contra esses receptores e eu consigo ver que está lá sendo expressos esses receptores, eu vou falar, essa paciente é uma paciente que tem maior probabilidade de ter metástase por causa do câncer de mama. Então, é uma paciente que vai ter que fazer uma cirurgia mais rapidamente, ela vai ter que fazer uma quimio um pouco mais agressiva, ela vai ter que ficar mais tempo em tratamento e controle. Então, como que eu fiz isso? Porque eu usei o meu anticorpo monoclonal como um marcador fenotípico, tá bom? Só para isso, não. Tá? Nesse caso, se der a reação, indica que tem ou não. É mais ou menos assim, ó, Jussara. Eu vou pegar uma lâmina, eu vou imobilizar aqui o meu tecido da biópsia, né? E aí eu vou tratar com esses anticorpos. Se o anticorpo ligar, significa que ela possui esses receptores, e aí é um prognóstico ruim, tá? Isso aqui é a nossa técnica de imunohistoquímica. Para quem já ouviu falar, a gente está fazendo uma imunohistoquímica. Eu estou marcando um tecido com uma ferramenta imunológica, um anticorpo monoclonal. E estou utilizando isso para o diagnóstico, para ver, né, se essa paciente vai ser uma paciente com risco ou não de metástase. Eu posso utilizar esses anticorpos para quantificar os meus clusters. Lembra que eu falei para vocês que dá para contar CD4 e dá para contar CD8? Como que eu vou contar CD4? Como que eu vou contar CD8? Eu uso o anticorpo monoclonal, que liga no meu cluster, que é uma proteína. E aí eu consigo utilizar esse anticorpo, que normalmente ele tem um fluorófilo aqui que brilha no escuro, e eu conto quantas vezes vai emitir esse sinal de luz num citômetro de fluxo. E eu quantifico uma célula. Só leucócito? Só linfócito? Não. Na pesquisa a gente utiliza isso muito. Eu quero ver se tem uma proteína que está sendo expressa, uma proteína de interesse, que eu quero saber se aquela célula expressa. Eu pego um anticorpo monoclonal, ligo nessa proteína de interesse e eu consigo agora enxergar essa proteína presente lá. Então, como, né? Ó, diagnóstico de tumores eu já até falei. Como ferramenta para o imunodiagnóstico, ferramenta para pesquisa, gente, isso é amplamente utilizado. E é maravilhoso, é o nosso ourinho mesmo. Alguém falou, é como se fosse ouro, é o nosso ouro. Na hora que você faz o experimento com anticorpo policlonal e dá errado, pode comprar um anticorpo monoclonal que tudo vai funcionar, vai ficar tudo lindo, maravilhoso. Aí você fala, nossa, era só isso que precisava? Era só de dinheiro. A gente só precisava de dinheiro. Bom, gente, mas isso é uma aplicação para fazer diagnóstico, para ver o fenótipo, para usar lá na ELISA, na CLIA, no ELFA, mas agora a gente está utilizando, já tem uns anos, tá? Os anticorpos monoclonais, para quê? Para fazer tratamento. Então, eu posso fazer tratamento de uma doença autoimune que chama artrite reumatoide. Como? Eu neutralizo o meu fator de necrose tumoral, o meu TNF, que em alta concentração, ele causa necrose tecidual, né? Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu neutralizo essa citocina com anticorpo monoclonal e eu diminuo a manifestação clínica da artrite reumatoide. Eu posso utilizar um anticorpo monoclonal contra o meu cluster 20, CD20. Para quê? Para tratamento de leucemia. Eu vou impedir aqui com que essas células B se ativem, que sofrem expansão clonal. Eu posso utilizar anticorpos monoclonais, né, contra fatores de crescimento, VEGF, que é um fator de crescimento celular. Eu bloqueio isso daqui e aí eu inibo o crescimento do meu tumor. Professor, eu vou eliminar o meu tumor? Não, eu não vou conseguir eliminar o meu tumor, mas eu vou fazer com que ele fique contido, que ele pare de crescer. Eu vou bloquear que ocorra metástase. Então, esse tumor que poderia levar o paciente ao óbito, ele vai virar agora uma doença crônica, vamos assim dizer. Enquanto eu estiver tratando, conseguindo tratar e mantendo ele estável, aqui ele ficará. Eu vou impedir, eu vou atrasar a evolução dele, eu vou fazer com que ele cresça mais lentamente, dando a possibilidade de que meus outros tratamentos alternativos façam efeito. Posso também usar, anticorpos contra crescimentos endotelial, porque o tumor precisa vascularizar para chegar nutriente para crescer. Então, se eu impedir a vascularização, não chega oxigênio, não chega nutriente, eu bloqueio o crescimento. E essas aplicações estão sendo super utilizadas. E daqui um pouquinho a gente vai falar isso na imunologia, tá bom?
Porque hoje a gente já consegue até mesmo, né, impedir que o meu câncer desligue meu sistema imunológico, fazendo com que o meu próprio corpo continue combatendo o meu tumor. Podemos utilizar também para fazer análise funcional de moléculas de superfície. Aí, nesse caso, a gente vai fazer, né, as imunofluorescências, a gente vai fazer as nossas técnicas de hibridização, que eu vou ter lá um tecido, que eu quero saber se tem uma proteína de interesse, não precisa ser para o diagnóstico, coloco meu anticorpo monoclonal aqui e consigo enxergar. Nossa, fiz demais isso na pós-graduação. Várias e várias imunofluorescências. Para quê? Para enxergar o plasminogênio, uma proteína, tá bom? Consegui lá enxergar minha proteína de interesse na célula que eu queria. Como? Utilizando um anticorpo monoclonal. E foi a parte da minha reserva técnica, tudo gasto nesses anticorpos monoclonais. Deve estar lá até hoje. Para tratamento, né, usando esses anticorpos monoclonais como fármaco, para que eles servem? Como que a gente vai utilizar ele? Pode ser com aquela função que eu estava falando para vocês, neutralizante, que ele vai ligar diretamente num antígeno nessa célula, impedindo com que haja uma função. Então, ele vai ligar aqui, ó, num receptor, e aí esse receptor agora está inativo. Ou então, eu posso utilizar esses anticorpos carregando uma molécula de fármaco. E isso também já é bastante utilizado. Como assim, professora? Olha só, eu tenho aqui um tumor de hepatócito, um tumor hepático. Meu fígado está com tumor. E eu quero fazer uma radioterapia, certo? Ou eu quero fazer uma imunoterapia. Ou eu quero levar um fármaco, um quimioterápico lá para o meu hepatócito. O que a gente faz, então? Ao invés de eu dar, né, esse radioisótopo, essa citocina para fazer imunoterapia, ou então esse fármaco da quimioterapia de forma sistêmica, que é o que a gente utilizava normalmente, né? Então, você injeta esse quimioterápico no paciente e ele vai ter ação em todo o corpo. Eu penduro isso, eu ligo aqui, ó, covalentemente num anticorpo monoclonal. Para quê? O que eu ganho com isso? Qual que é a vantagem disso? O que eu ganho com isso é que, como o anticorpo ele tem, né, o FAB que eu produzi, que é específico, só liga em um antígeno, esse anticorpo ele vai ligar apenas nas minhas células hepáticas. Esse meu anticorpo, ele não vai ligar no meu útero, ele não vai ligar no meu rim, ele não vai ligar no meu baço, ele não vai ligar nas minhas células sanguíneas. Então, quanto esse isótopo radioativo aqui, que tem a função de matar o tumor, for liberado, for entregue, vai ser entregue apenas em hepatócito. Não vai ser entregue em outras células. Quando a minha imunoterapia aqui, ó, para bloqueio de crescimento tumoral chegar, vai ser apenas no meu hepatócito. Quando o meu quimioterápico for liberado, vai ser apenas no meu hepatócito. Eu posso colocar uma droga dentro de um lipossoma, trabalhar aqui, ó, com nanotecnologia, a gente encapsula a droga. E aí eu vou conseguir entregar essa droga agora apenas no meu hepatócito. Por que isso é vantajoso? Por que vocês acham que isso é vantajoso? Vai, Jussara e Kathleen. Porque o Matheus falou que não ia assistir a aula, que ele estava com dor de cabeça. Porque ele tomou vacina. E a vacina, ela primeiro humilha, depois imuniza, né? É um meme que tá rolando. E é real. E aí, gente, por que isso é vantajoso? Por que vocês acham que é bom utilizar? Perfeito, Jussara. Eu já tinha falado isso na aula de imuno, hein? Colherzinha de chá. Eu vou evitar efeito colateral. Quando eu aplico essa medicação de forma sistêmica, todo o meu corpo vai ser afetado por ela. E aí eu até falei lá na aula de imuno, né, que qual que é a função do quimioterápico? O quimioterápico, ele vai lá e mata toda a célula de rápida proliferação. Por isso que ele gera infertilidade, por isso que o cabelo cai, por isso que a pessoa fica imunossuprimida. A partir do momento, porque são todas células de rápida proliferação, então ele vai atacar todas, o câncer, que é de rápida proliferação, e as outras também, que são de rápida proliferação. A partir do momento que eu coloco lá um anticorpo monoclonal direcionando para o hepatócito, eu vou garantir que o efeito vai ser só no hepatócito. Então, eu vou diminuir e muito os efeitos colaterais. Mas além dessas aplicações, né, de entrega de fármaco ou então de bloquear um receptor, impedindo a ação desse receptor, né, impedindo a estimulação desse receptor, como acontece no tumor de câncer de mama, que eu uso anticorpo monoclonal para quê? Para bloquear aqueles receptores de estrógeno.
E aí eu diminuo a capacidade de metástase. Eu nem preciso colocar uma droga junto. Só o fato de eu neutralizar o receptor, eu já vou impedir a ação dos hormônios nesse receptor, fazendo com que, assim, eu diminua a taxa de metástase daquele tumor. Mas Tasuku Honjo e o James Allison, que também ganharam o Prêmio Nobel em 2018, tiveram uma outra ideia de aplicação de anticorpos monoclonais, e aí eu vou puxar a sardinha para a imunologia. Por quê, gente? O que eles perceberam? Que o câncer, isso acontece mesmo. Quando ele está proliferando, ele está multiplicando, com o passar do tempo, o que ele faz? Ele desliga os meus linfócitos T que estão lá agindo para destruir ele. Porque como o câncer tem uma mutação, começa a expressar coisas erradas, proteínas que não eram para estar lá, essas proteínas vão ser apresentadas pelo MHC para o meu linfócito T. E os meus linfócitos T e os meus linfócitos NK também, sem apresentação de MHC, mas aí por diminuição de expressão de MHC classe 1, fazem o combate desse tumor no início. Então, no início do processo, né, de formação do câncer, os meus linfócitos T estão lá atacando aquela massa tumoral enlouquecidamente. Porque eles estão entendendo que ali tem proteínas mutadas, que aquela célula ela tem dumps, aquela célula ela tem proteínas que não era para estar lá, então ela é estranha, ela tem que morrer. Como que isso acontece? Isso acontece porque vai ter lá o MHC apresentando peptídeo para o meu linfócito T, o meu linfócito T vai ter ação imunológica e vai matar esse tumor. E lembrem-se, né? Sempre que um linfócito T é estimulado, além do antígeno, a gente tem a participação dos coestimuladores, que normalmente é o B7, né? Que é aquela proteína que está mais expressa nas minhas apresentadoras de antígenos nessa estimulação para ativar o meu linfócito T, que é o que conta que ali tem que ter um combate imunológico. Mas o tumor, que é muito espertinho, o que ele faz? Ele, com o tempo, começa a expressar o ligante de CTLA4. Então, ao invés de eu ter coestimulação em CD28, que ativa linfócito T para ter função efetora, a gente começa a ter estimulação de CTLA4, que é molécula, né, coestimuladora de inibição. Então, é um receptor que está aqui, ó, na superfície do meu linfócito, que quando ele é ligado com o CD80 ou CD86, ele desliga a minha resposta imunológica. E os tumores espertinhos começam a fazer isso daqui, desligar a minha resposta imunológica. A partir do momento que o meu tumor desliga a minha resposta imunológica, o meu corpo fica cego para essas células que estão alteradas. E aí é a hora que esse tumor, então, agora começa a proliferar, aumentar de tamanho e fica mais passivo de que ocorra a metástase. Aí esses dois pesquisadores aqui fofinhos, ó, o James Allison e o Tasuku, falaram assim: se o meu sistema imunológico ele é eficaz para eliminar o tumor, a gente só precisa conseguir agora impedir que o meu tumor desligue o meu sistema imunológico. Como que o meu tumor desliga o meu sistema imunológico? Ativando CTLA4. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai produzir um anticorpo contra CTLA4, um anticorpo monoclonal. E aí eles fizeram isso. Eles produziram um anticorpo monoclonal contra CTLA4, que liga no meu receptor aqui, ó, nessa molécula, e quando ele liga aqui, não vai acontecer a ligação do CD80 no CTLA4, fazendo com que o meu CD28 continue ativado, que essa célula T não perca sua função, e aí o meu tumor consegue ser eliminado. Simplesmente assim, tá bom? Eles criaram esse anticorpo que é o ipilimumab. Opa, ipilimumab, palavrão. MAB vem de murino, tá? É o anticorpo, ó, AB que foi produzido em murino. Professor, então, neutralizar esse desligamento da minha resposta imunológica vai resolver? Vai conseguir conter o meu tumor? Não, tá? Mas deixa ele mais controlado. E aí eu vou associar com quimioterapia, vou associar com cirurgia e eu vou conseguir fazer, então, com que esse tumor fique mais controlado. Nos estudos que eles publicaram nessa época, que eles até ganharam o prêmio Nobel, eles conseguiram reduzir a taxa de proliferação em 50% dos casos. Então, ainda não é 100% efetivo. Mas se em cada 2, 1 já tiver redução da formação da massa tumoral, já tá bom. Até porque é um tipo de tratamento sem efeito colateral.
Qual que é o problema desse tratamento? Ainda é o custo, tá? Não é um tratamento muito barato. Aqui só mostrando para vocês a ação, tá, desse anticorpo, porque eu gostei dessa imagem, achei bonitinha, que é o ipilimumab, que liga no meu CTLA4, bloqueando, então, com que haja o desligamento da resposta imunológica. E aí, meu sistema de defesa, né, minhas células de defesa, continuam atacando o meu tumor, evitando, então, que esse tumor prolifere rapidamente. Hoje, gente, já tem no mercado um monte de anticorpo que é utilizado para tratamento de doenças, principalmente para os nossos cânceres, tá? Existe também alguns que são utilizados para doença autoimune e alguns para doenças parasitárias, principalmente aquelas que fazem granuloma, inflamação crônica. Problema, ó, ainda é caro. Aqui é só para vocês terem uma noção, tá, da quantidade que tem, mas tem muito mais. Como eu não sou farmacêutica, eu não consigo decorar o nome desses medicamentos aí, ó. Mas quem tiver interesse, tá aí. Bom, maravilhoso, não é? Não deve ter no SUS? Não sei, viu, Jussara? Capaz de você entrar na justiça, você consegue. O meu exemplo de pessoa que estava utilizando anticorpo monoclonal e estava tendo sucesso no tratamento do câncer era Bruno Covas, mas acabou morrendo. Tá vendo? Nem sempre dinheiro é tudo, né? Vê se Bruno Covas, vê se o Paulo Gustavo aí, que ficou lá na perfusão extracorpórea um tempão, que se não fosse aquilo ele tinha morrido muito antes, mas infelizmente nem assim resolveu, nem sempre o dinheiro é suficiente. Bom, mas aí agora a gente teve um problema, porque a gente produziu o anticorpo murino, né? E anticorpo murino é anticorpo de rato, né? Não é anticorpo meu. É anticorpo lá do meu camundongo, da minha cobaia. Então, é um anticorpo que a gente fala que ele é de um soro heterólogo. E aí, a Jussara, que está aqui participando da minha aula, lembra o que o soro heterólogo faz no paciente? O que acontece com esse anticorpo aqui que não é meu? Que ele não é próprio? Reações não são alérgicas, reações, mas tá bom. Chegou quase lá. Reação de hipersensibilidade. Então, a gente começou a usar esses anticorpos, eles exercem a função dele de carrear uma droga, ou então de neutralizar um antígeno, né, de ajudar a controlar um tumor, mas, como ele é um soro heterólogo, né, de outra espécie, foi produzido em outra espécie que não humano, a gente começou a perceber que alguns pacientes, e não são poucos, produzem anticorpos contra anticorpos murinos. Foi quase. Eu falei, tá certo, porque pelo menos você acertou a aula, já tá ótimo, tá? Já ganhou 10 comigo hoje. E aí, esses pacientes que produzem anticorpos contra esses anticorpos desenvolvem aquela reação de hipersensibilidade do complexo imune, né? Que precipita no endotélio, nas veias, causa nossas flebites e vasculites, que a longo prazo pode até causar necrose tecidual. Claro, gente, isso aqui, quando é utilizado e vê algum tipo de reação, cessa o uso e volta tudo ao normal, tá? Vai ter aquela doença do soro, pronto, beleza, maravilhoso, voltou ao normal. Mas qual que era o outro problema que a gente tinha de utilizar esses anticorpos murinos? Quando a gente utiliza um anticorpo murino, o meu corpo entende aquilo como estranho e destrói ele também, porque ele é antígeno. Então, ele não gosta daquilo, ele não é meu, não é próprio. Então, o que começou a ser feito? Começou primeiro a fazer uma quimerização desses anticorpos, misturando o quê? A minha porção FC do anticorpo humano, que é conservada, com FAB do camundongo. Porque aí eu ainda continuava estimulando o meu camundongo com antígeno. Só que agora esse camundongo era um camundongo transgênico, que ele produzia uma parte, então eu troquei lá uma parte do gene dele para ele produzir um anticorpo mais humanizado, uma quimera. Então eu uso um camundongo, né, transgênico, que eu alterei o material genético dele, troquei ali a sequência da produção desse anticorpo e agora eu tenho uma quimera. A porção FC humana para diminuir a reação, para diminuir o reconhecimento como estranho, e o meu FAB conservado, porque aí eu consigo ainda, né, inocular aqui o meu antígeno de interesse no camundongo, fazer a expansão clonal e agora eu tenho uma quimera. Foi melhorado isso. A gente chegou então agora num anticorpo humanizado, que eu tenho 90% conservado de humano
e só o FAB mesmo, só a pontinha do FAB aqui, só a região que a gente chama de região variante, eu tenho, né, variante pesada e variante leve, do camundongo humanizado, diminuir ainda mais a ocorrência dessas reações. E hoje a gente já consegue produzir um anticorpo monoclonal que é full, né, human, completamente humano, 100% humano, usando as nossas técnicas de proteína recombinante. Então, eu produzo uma proteína recombinante, um anticorpo recombinante com o gene humano 100% humano. E aí a gente utiliza, nesses casos desses anticorpos humanizados, bibliotecas de fagos. Então, né, a sequência genética desses anticorpos, que tem esse FAB aqui do meu interesse, elas estão em vírus bacteriófagos. E aí a gente consegue, então, selecionar o meu fago de interesse. Esse fago, ele vai fazer, né, invasão, ele vai infectar uma bactéria com núcleo não tem, né? Vai infectar uma bactéria sem núcleo, e aí essa bactéria vai produzir para mim agora uma proteína de forma recombinante 100% humana. Diminuir ainda mais as reações, né, contra um soro heterólogo, porque agora eu tenho uma proteína humana. Não tenho mais uma proteína que foi produzida num animal que não ser humano. Mas já está tendo relato de anticorpos contra anticorpos humano, para nossa tristeza. Professor, então quer dizer que nunca vai funcionar 100%? Mesmo que não funcione 100%. O benefício de utilizar um anticorpo monoclonal para o tratamento é extremamente superior, tá? Sempre vai ser melhor. Até porque esse anticorpo 100% humano, a chance de você produzir anticorpos contra ele é muito baixa. Então, você tem um benefício extremamente alto, mesmo usando os anticorpos murinos, tá? Você sempre vai ter um benefício maior que o risco nesse caso. Eu não tenho nem o que falar contra anticorpos monoclonais, eu só tenho que falar que é o melhor que a gente tem hoje no mercado para a maioria das doenças e para muitos cânceres, principalmente para ajudar nesse controle. Bom, pessoal esforçado, Jussara, Kathleen ainda está aí? Sobreviveu? O que eu tinha para falar para vocês hoje é isso, tá? Era explicar o anticorpo, explicar a aplicação. Espero que vocês tenham gostado. Falei rapidinho hoje, né? Porque eu falei para uma aluna só. Não quis prolongar muito. Obrigada, Adri. Obrigada, Letícia, que ficaram aí, sobreviveram à minha aula. Querem acrescentar alguma coisa? Não, só dizer que eu adorei. Foi ótimo, aprendi um monte. Obrigada. Ai, Obrigada, Foi Polly. não, a ótimo, Kathleen falou, quem parabéns. me dera na época do meu pai tivesse esse avanço. Jussara, eu também nunca te pedi nada. Jussara, Poliana, dá aula pra gente Mundo Clínico. Não sei se vocês estão lendo semestre que vem. Não sou eu que escolho. Adoraria de verdade dar aula para vocês, porque essa turma participa. Essa turma, eu sempre falei para vocês, era uma turma que eu chegava para dar aula e eu tinha prazer de dar aula. Porque nunca foi turma morta. Então, assim, se eu pudesse escolher, vocês estariam na minha listinha. É a turma de segunda à noite e de quarta à noite. Mas, infelizmente, né, Adri, Letícia, não é a gente que escolhe. Nós somos escolhidos. Exatamente, mas a gente torce. A gente Quem topa. sabe, né, Polly? Existe a possibilidade. Existe a possibilidade. Eu ministro essa matéria. Agora, se vai ser eu. Ó, vocês têm a chance em 3 matérias de eu estar com você: imuno, micro e parasito clínica. Vai que, né? Agora, se não cair com vocês, gente, é porque não era para ser. Porque tem 3 disciplinas que eu posso dar o semestre que vem, né? Se eu não cair com eles, não era para ser. Aí a gente Que se não vê no futuro, era. quem sabe. É. Ô, gente, eu queria agradecer a presença de todos, todos os três. O Matheus foi embora, mas depois De a todos os Camila dois, entrou. ele falou que ele tá com Não, entrou reação mais uma, tem vacinal. uma aí, não Ah, tem? chegou outra, chegou a Camila. É, Bem-vinda, ela Camila. chegou, mas acho que ela pegou a aula, né, bastante. Então, eu queria agradecer. Vocês têm mais alguma dúvida, gente, de alguma coisa? Eu acho que semana que vem é vista, não é? O Vista. professor Giovanni vai postar, mas eu acho que ele já planejou semana que vem a vista. E se vocês tiverem qualquer outra dúvida, é só postar no Teams que o professor Giovanni vai ver. E a gente também está aqui para ajudar. A professora Poliane e a Letícia são professoras da disciplina. Eu também ministro, né? Mas só estou de intrusa aqui hoje, tá, gente? A Adri, a Então, muito Kathleen falou que morre de obrigada. saudade sua, só que ela mandou para mim no direct. É que agora tá só para você, amada. Então, ela falou, então, tô te passando. A Kathleen falou que morre de saudades da Adriana. Ah, que querida, é sempre aquece o nosso coração receber esse carinho de vocês, gente. Então, muito obrigada. E acho que a gente se encontra até o fim do curso.
a gente se encontra por aí. Semana que vem eu tô... Obrigada, viu, Polly? De nada, gente. Imagina, né, Adri? Deixa eu falar. Beijos. Assim que a aula converter e eu jogar no YouTube, eu coloco lá para vocês. Não fiquem com pressa, vai aparecer. Eu nunca deixei de pôr, tá bom? Só para lembrar, vocês já sabem, esse conteúdo não vai cair na prova, né? O professor Giovanni combinou que depois da NP, os conteúdos que tinham faltado, assim, era só para a gente conseguir completar o conteúdo programático, mas não vai ser cobrado nas avaliações. Não sei se alguém aqui vai ter que fazer exame, ou a SUP. Mas passem a mensagem para quem ficou de exame, tá bom? Que não vai cair, por favor. Gente, brigadão, viu? De coração. O Rafa vai fazer vista de prova, já aproveitando que agora eles têm aula com o Rafa, e hoje eu não vou estar lá com vocês, que eu vou estar na Imuno com o professor Márcio. Obrigada, gente. Eu vou estar com o Rafa lá. Então fica aí. Tchau, gente. Avisa para o Rafa, que eu nem avisei para ele. Tchau, Tá, gente. Beijo, deixar, tchau. gente. Tchau. Licença.